Qual é a igreja verdadeira? Algum dia você já se fez essa pergunta? Afinal, todos nós, eu creio que já nos fizemos essa pergunta. Há tantas igrejas e há tantas placas que às vezes a gente fica meio perdido e não sabe realmente qual é a igreja verdadeira, se é que existe alguma igreja verdadeira. Mas qual é o princípio, qual é a base que nós devemos ver, ler, estudar ou entender de uma igreja verdadeira? Eu separei alguns princípios para você entender e saber qual é a igreja verdadeira. O primeiro princípio que eu preparei para vocês é: a base é Cristo. Em Mateus 16:18, Jesus faz uma afirmação a Pedro. E após Pedro, através do Espírito Santo, revelar quem era Jesus o Cristo, Jesus agora revela-se a Pedro, e não somente é revelado isso, mas Jesus também diz algo muito importante, que nós precisamos ler e entender que Jesus agora está dizendo que Jesus, é a base da igreja. Então, o primeiro critério para você saber se uma igreja é de Cristo ou não, Jesus tem que ser a base, porque se Jesus não for a base, a igreja não é verdadeira. Segundo princípio para nós entendermos se a igreja é de Cristo ou não, ela tem que ter o Espírito Santo e aceitá-lo. Em João capítulo 14, Jesus diz aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei para vós um outro Consolador. Ele está dizendo como se fosse eu, um Pai, um Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo há de habitar em vocês, e vocês serão cheios dele. Essa é a marca da minha igreja. Jesus está afirmando que a igreja precisa ter o Espírito Santo. A terceira base que eu separei para vocês é que buscam a Deus com zelo. Uma igreja que é de Cristo busca Ele com zelo, em fervor, em oração, como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 14. Ali, os discípulos e várias pessoas buscavam a Deus com jejum, com oração, com consagração, com dedicação completa e exclusiva a Ele. A igreja precisa buscar a Deus. A quarta coisa que a igreja precisa ter ou ser é cheia do Espírito Santo. Pois uma igreja que não é cheia do Espírito Santo não tem como fazer as obras que Jesus fazia. Porque o próprio Jesus garantiu que nós faríamos as obras que ele fazia. E em Atos, capítulo 2 e versículo 3, se confirma o que estava escrito em Joel, capítulo 2. Acontecerá que nos últimos dias nós seríamos cheios do Espírito Santo. Não se surpreenda, porque ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são coisas diferentes, mas eu não vou explicar agora. Mas a igreja precisa ser, sim, cheia do Espírito Santo, como está em Atos capítulo 2. O quinto quesito para uma igreja ser considerada uma igreja de Deus é que ela faz missões, é que ela evangeliza, é que ela se preocupa em levar Jesus às pessoas. Atos capítulo 2 vai também nos dizer que Pedro, após ser cheio do Espírito Santo, ele prega e quase 3.000 almas se convertem. Obviamente ele teve poder, graça e glória. E uma pregação cheia do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus, mas nós também precisamos pregar. Deus não te chamou para apenas você estar dentro de um templo ou dentro de 4 paredes. Não faz sentido você apenas ser um egoísta cristão e buscar por você. Deus te chamou para você evangelizar, ir às nações, fazer missões, buscar o seu vizinho, buscar as pessoas que estão morrendo todos os dias e que nós não estamos fazendo nada. Deus te chamou para você evangelizar. Deus te chamou para você fazer missões. Eu acredito que depois da sua salvação, a principal coisa é o ide de Deus. Como o próprio Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O sexto quesito que eu separei para vocês é: ajudam uns aos outros. Como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42. Todos ajudavam-se uns aos outros. E por que nós não praticamos isso?
Porque as igrejas estão egoístas e só querem dízimos e ofertas, mas não ajudam mais a ninguém. Não praticam as outras obras, pois como está escrito em Tiago, a verdadeira religião é aquela que ajuda o órfão, a viúva e o necessitado. Se você não faz isso, sinto em te dizer, mas essa não é a igreja verdadeira e não é a igreja que Jesus Cristo deixou para que nós o imitássemos aqui na face da terra. O sétimo e último quesito que eu deixo para vocês é: esperam ansiosamente a vinda de Cristo? Há igrejas que hoje já não esperam mais a vinda de Cristo. Há igrejas que hoje já não esperam mais que Jesus volte como ele prometeu. Creem parcialmente, prometem bênçãos e coisas materiais, mas não prometem mais a vinda de Cristo. Se afaste dessas igrejas que não buscam ou que não esperam ansiosamente, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 19, que o apóstolo Paulo escreve: a expectação da criatura espera a vinda de Cristo. Eu espero a vinda de Cristo, eu espero que você espere a vinda de Cristo. Porque se nós não esperamos mais a vinda de Cristo, será que essa igreja ainda está sendo igreja? Eu deixo esses 7 quesitos para você pensar. A base é Cristo. Têm o Espírito, buscam com zelo a Deus, são cheios do Espírito Santo, evangelizam e fazem missões, ajudam uns aos outros e esperam a vinda de Cristo. Se a sua alma não anseia mais pela vinda de Cristo, é porque alguma coisa você perdeu no meio do caminho. Ele é a base, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim.